Imagina segurar um brinquedo quebrado, tipo um pequeno carrinho de plástico azul, sem as rodas. Uhum. Normalmente, para qualquer pessoa, um brinquedo assim é só lixo, sabe? É algo que a gente joga fora sem nem pensar duas vezes. Sim, perde totalmente a utilidade. Exato. Mas e se esse pedacinho de plástico carregar, na verdade, o peso exato do ponto de ruptura de uma família inteira? Nossa, é fascinante pensar por esse lado, porque nesse cenário, ele deixa de ser um simples objeto, né? Total. Ele vira meio que uma unidade de medida para o silêncio, um suborno físico mesmo. E é uma imagem muito poderosa porque materializa no mundo real algo que é invisível. Que é aquela quebra irreversível de confiança, né? Entre pai e filho. Exatamente isso, a fratura da confiança. E olha, o nosso mergulho de hoje é justamente sobre isso. É sobre como objetos quebrados, casas muito frágeis e estômagos vazios podem surpreendentemente abrigar uma fortaleza emocional gigante. É uma dinâmica muito complexa. Sim, a gente vai explorar a fundo o testemunho cru e real do livro autobiográfico Quando a Fé Sustenta uma Família, do Edivan Sena. Que é uma jornada muito visceral, né, pelas memórias do agreste alagoano. Eu fico fascinada com a riqueza de detalhes. E o nosso foco principal nessa conversa é destrinchar a mecânica dessa família imensa. Imensa mesmo, cara. Sim, estamos falando do Clécio, a esposa Eloá e impressionantes 12 filhos. A gente quer entender as engrenagens de dois momentos que forjam o caráter humano ali. Que é a vida no campo e a partida, certo? Isso, a extrema dureza e a poesia da vida no campo, primeiro, e depois as fraturas emocionais que nascem com os desafios da partida. E o mais louco, assim, para quem tá ouvindo a gente, é que a escassez lá não é só um conceito abstrato, sabe? É quase como se fosse o 15º membro da família. Sentado ali na mesa com eles todo santo dia. Todo santo dia. E para a gente entender o tamanho desse desafio, a gente precisa meio que pisar no chão de terra batida do sítio Cerca de Vara. Uhum. É lá que essa galera toda vive. Numa casa de taipa, tipo feita de barro amassado com os pés mesmo e um telhado com telhas velhas, quebradas. E quando eu falo em escassez, é extrema. O livro relata jantares que eram só um caldo ralo com um pouco de farinha. Nossa, e tem aquela parte do ovo. O ovo. Cara, quando acontecia o luxo de ter um único ovo na casa, ele precisava ser dividido em 4 partes para os filhos menores. Eu não consigo nem imaginar a diplomacia necessária para isso. E se me permite pontuar algo sobre essa divisão, sociologicamente falando, isso não é apenas sobre nutrição. Não. Não, é sobre o gerenciamento do caos. Pensa bem, como você mantém 12 crianças vivas e minimamente sãs sobre o mesmo teto quando simplesmente não tem recursos? É uma boa pergunta. A escassez extrema, por incrível que pareça, exige uma organização muito rigorosa. Cada grama de farinha importa, né? E o que me deixa muito impressionada é que essa miséria física consegue coexistir com uma riqueza afetiva enorme. Sim, é um contraste absurdo. Eu fico imaginando que cortar um ovo frito em 4 exige a precisão cirúrgica de um lapidador de diamante, sabe? Total. Qualquer 1 milímetro a mais para um lado e você tem uma rebelião dentro de casa. Exatamente. Mas falando dessa riqueza cultural que você mencionou, é muito presente. De tarde, os irmãos mais velhos, o Miguel, o Wallace, Ivan e o Natanael, estão jogando futebol no terreiro. E a bola é super improvisada, né? Muito. Uma bola de couro velha, rachada. A mãe tem que sentar lá no alpendre com uma agulha grossa para costurar o brinquedo só para a alegria durar mais algumas horas. Aquela manutenção constante do pouco que eles têm. Isso. E aí a noite cai. E as noites em Cerca de Vara são um espetáculo à parte. São fundamentais para a sobrevivência psíquica deles, inclusive. Conta mais sobre isso. Então, a família toda se reúne ao redor da fogueira. Aí você tem o pequeno Otávio, que pega uma gaita gasta e tira um som que descarrega a tensão. O Heitor, com uns 11 anos, vira o mestre das histórias. Causos de assombração, bicho que fala. Isso. E o pai, o Clécio, pega a sanfona e canta Luiz Gonzaga de olhos fechados.
E se a gente for olhar para o desenvolvimento humano, esses momentos ao redor do fogo não são só um lazer inocente, sabe? É mais profundo. Muito mais, eles são tipo uma tecnologia de sobrevivência. Uma tecnologia. Como assim? É que diante da ameaça da fome, da vulnerabilidade daquela casa de barro, a música e as histórias criam coesão de grupo. Cimentam a identidade das crianças. Entendi. O nosso cérebro precisa de previsibilidade e de pertencimento. Quando o mundo externo não te dá isso, você constrói através da cultura. É isso que mantém a saúde mental de 12 crianças ali. Ouvindo você descrever isso, me vem uma imagem na cabeça. É quase como se essa casa de taipa fosse uma espécie de catedral invisível, sabe? Nossa, gostei dessa analogia. Porque não tem vitral chique, não tem cálice de ouro, mas os rituais lá dentro são muito sagrados. Dividir o ovo milimetricamente ou a mãe ajoelhar no chão de terra com as crianças para rezar o terço. Tem uma reverência de missa mesmo. Tem. E eu fico me perguntando como a ausência do material acaba forçando a criação de tanta imaginação. Tipo o pequeno Elias desenhando o castelo na poeira. É que a ausência do material força a transcendência, né? Pensa no Elias, 5, 6 anos sentado na poeira com um graveto desenhando pontes voadoras. É só uma brincadeira de criança. Não. Psicologicamente, são fortalezas. Ele está construindo uma defesa mental contra a vulnerabilidade do mundo real. Como a realidade traz privação, ele usa a imaginação para ter o controle do próprio ambiente. Caramba, isso é muito forte. Castelos na poeira como fortalezas mentais. Exato. Mas pegando aquela sua ideia da catedral invisível, a gente tem que falar de quem conduz esses rituais, né? A sacerdotisa desse espaço todo. A mãe, a Eloá, sem sombra de dúvida. Ela é o pilar absoluto ali. Ela mesma. O livro descreve uma mulher que acorda de madrugada, no escuro ainda, e basicamente sustenta a moral da família inteira nas costas. Tem uma fé inquebrável, disciplina com muito afeto. Ela faz um banquete com quase nada. Isso. Só que aí a gente esbarra no pai. O contraste com o Clécio é gigantesco, né? E é esse abismo entre eles que cria a tensão central dessa história. Porque o Clécio é um homem de pouquíssimas palavras. Quase mudo em casa, né? Quase mudo, ele parece sempre engolido pelas frustrações dele. O livro deixa claro que ele ama os filhos, de verdade, mas é um amor muito passivo. Ele não age. Não. Ele não tem a atração necessária para mudar aquela pobreza crônica. Mas olha, eu vou fazer o advogado do diabo aqui, só para tentar entender o lado dele. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo e falar, ele é acomodado. Claro, é uma armadilha julgar de fora. Então, o que trava um homem com 12 filhos a ponto dele virar um fantasma dentro da própria casa? Essa é a pergunta-chave. E a resposta, eu diria que está na falência da masculinidade tradicional que ele herdou. Como assim? No contexto do sertão e do agreste, o papel do patriarca é muito rígido. Ele é o provedor e ponto. É só isso que define ele para o mundo. Tá, e se a terra tá seca? Se não tem trabalho e ele não consegue prover, a identidade dele entra em colapso. Ele não sabe ser o cuidador emocional, tipo brincar, conversar. Isso fica com a Eloá. Entendi. Ele meio que perde a função, todo nela. Ele delega a sobrevivência moral para a esposa porque não tem nem vocabulário para lidar com a vergonha dele. Faz todo sentido, é uma paralisia. E essa fé da Eloá, junto com essa masculinidade frágil do Clécio, elas são colocadas à prova de um jeito muito literal numa cena do livro. A cena da tempestade. Exatamente. Que é uma cena sufocante. Imagina o barulho do vento açoitando uma parede de barro, a água invadindo pelas frestas. Dá para imaginar o terror puro daquelas crianças. A casa tremendo toda. Tremendo. O Elias, de 6 anos, se agarra na saia da mãe, apavorado perguntando se a casa vai cair. E fisicamente, era uma possibilidade muito real. O barro umedece, a estrutura cede. Mas a reação da Eloá é o que mostra que ela é o alicerce de verdade. O que ela faz é lindo. Ela abraça os filhos no chão de terra molhado e diz que, enquanto estiverem juntos e com Deus, a casa não cai. E a casa resiste, né? Resiste. A tempestade física passa, o teto fica no lugar. Ufa, sobreviveram. Só que não. Não mesmo. Porque sobreviver ao vento não bota comida na mesa. Enquanto o vento parou de bater na porta, a fome continua sentada lá na sala com eles. Isso é muito forte. A tempestade ali serve como uma metáfora de transição, sabe? Eles provaram que têm resiliência,
Mas a biologia não liga para a resiliência mental. A barriga ronca igual. Os 12 estômagos precisam de calorias. A fé da Eloá mantém as mentes sãs. Mas a resiliência humana tem limite físico. E a escassez ali é uma tempestade que não vai embora. E é aí que a ficha dela cai, né? Cai. A conclusão dela é pragmática. A fé exige ação. Se ficarem só rezando no sítio, a fome vence. O que empurra a gente para a segunda parte dessa nossa jornada, que são os desafios da partida. A Eloá toma uma decisão que deve ter doído na alma dela. Dilacerado, com certeza. Ela decide deixar o sítio. Deixa 12 crianças com aquele marido que a gente já viu que está paralisado emocionalmente e vai para Arapiraca buscar trabalho. Lá no restaurante da cunhada dela, Sandra. Isso. A ideia é lavar prato, cozinhar, mandar dinheiro para trás. E, deve ser uma logística emocional terrível. E a gente precisa frisar a mecânica dessa decisão. Para uma criança parece abandono, mas não é. É uma manobra de emergência. Um resgate quase. Ela está tirando temporariamente o pilar da casa, que é ela mesma, na esperança de garantir a sobrevivência biológica de todo mundo. É um risco calculado altíssimo. Altíssimo. E ela sabe do risco, principalmente em relação ao marido, ao Clécio. Tanto que antes de ir para a estrada, ela chama as crianças para uma conversa seríssima. Foca nos menores, né? Especialmente em dois, o Luciano, de 7 anos, e o Elias, de 6. Para quem está ouvindo a gente e já teve que encobrir erro de adulto na infância, isso dói. Dói muito. Ela abaixa, olha nos olhos dos dois e pede que eles vigiem o pai. Ela fala, se ele beber, me contem. Eu confio em vocês. Uma responsabilidade gigante para uma criança de 7 anos. Enorme. E, poxa, eu queria muito dizer aqui que o Clécio usou isso para amadurecer, que segurou a onda, mas... Mas, dado o perfil dele que a gente já analisou, o colapso era só questão de tempo, né? 3 dias. Demorou 3 dias para ele falhar. Ele vai na vendinha, bebe e volta ao terrado. E criança saca o clima no ar, né? O Luciano, de 7 anos, olha para ele e o Clécio sente o peso do julgamento. Porque eles sabiam da promessa para a mãe. Sabiam. E aí o que o Clécio faz? A gente volta para o nosso começo, para o brinquedo. Ele remexe numa caixa debaixo da cama e tira 2 brinquedos velhos e empoeirados. Quebrados. Dá um carrinho vermelho sem o capô pro Luciano e o famoso carrinho azul sem roda pro Elias. E ele manda, se não contarem pra mãe, o carrinho é de vocês. É um segredo nosso. Cara, a gente tem que dissecar isso, porque é uma violência psicológica imensa. É um suborno barato, né? Ele não tá presenteando os filhos, ele tá comprando silêncio e coagindo crianças de 6 e 7 anos a entrar numa rede de mentiras. E a simbologia dos objetos é bizarra. Porque são quebrados. Sim, eles não funcionam, assim como a autoridade dele como pai não tá funcionando mais. Ele tá dando pra eles, de forma inconsciente, um reflexo físico do próprio estado dele. Caramba. E pensa no peso desabando nas costas do Luciano que passa na cabeça dele. De um lado, o pai ali na frente, implorando proteção com um suborno disfarçado de afeto. E do outro? Do outro, o amor e a promessa para a mãe, que está longe esfregando panela, para ele não passar fome. É um beco sem saída moral. É um terremoto na fundação do certo e errado de uma criança. A moralidade nessa idade é ligada à aprovação de quem cuida deles. O dilema do Luciano é terrível. Quem eu traio, o pai aqui ou a mãe longe? E tem a diferença de idade dos irmãos, né? Exatamente. O Elias tem só 6 anos e tá mais imerso na fantasia. Então ele aceita o carrinho azul, ele grinca na terra como se tivesse roda. Aquela migalha de afeto serve pra ele. Mas o Luciano não. Não. Aos 7 a consciência já pesa. Ele pega o carrinho vermelho, mas não brinca. Na mão dele, o brinquedo vira uma âncora feita de culpa, sabe? Uma âncora que arrasta a casa pro silêncio. Fica tudo num clima horrível, até que chega o fim de semana e a Eloá volta. E não volta de mão abanando. Que nada. Ela desce do ônibus com um monte de sacola do restaurante. Arroz, feijão com aquele caldo grosso, carne. Para quem dividia um ovo, isso era o paraíso. Mas, no meio dessa euforia, rola uma cena que expõe o trauma da separação. O incidente do ônibus com o Elias. Isso. Pausa rápida aqui me ajuda a entender isso, porque é muito doido.
Os irmãos mais velhos brincaram que a mãe tinha ido para São Paulo. O Elias, na cabeça dele, tomou como verdade. Uhum. Aí ele vê o ônibus que trouxe a mãe parado, vazio, ele sobe, senta e fica esperando para viajar para São Paulo. Quando o motorista liga para levar o ônibus para a garagem, o Elias entra num pânico absurdo, gritando. A vizinha teve que tirar ele de lá. Tiveram que arrancar ele. Mas assim, ele tem 6 anos e acha que o ônibus ia raptar ele para São Paulo. Parece um salto cognitivo enorme. O que rola no cérebro dele ali? Não é lógica, tá? É instinto de sobrevivência puro baseado em trauma. Lembra dos castelos na poeira? Que era uma defesa mental dele. Isso. Quando a mãe sumiu, a realidade virou um terror. A fantasia do ir para São Paulo virou a tábua de salvação para justificar a ausência dela. Quando o motor liga, o cérebro dele acha que a fantasia está se concretizando. Nossa, ele ia perder todo mundo. O pânico não é do ônibus, é terror de abandono. Isso mostra que a comida da Eloá ia nutrir o corpo, mas eles estavam famintos de estabilidade. A mãe era terra firme e ela tinha sumido debaixo do pé deles. E essa terra firme, a Eloá, não perde tempo. Logo depois do almoço chique de sobras, ela exige saber o que rolou. E a hora da verdade chega na mesa. É o momento de ruptura final. O Luciano, o de 7 anos com a consciência pesada, decide falar. Ele engole seco e solta que o pai bebeu e deu o carrinho pedindo para não contar. A tensão descrita lá no livro, cara, você quase corta o ar com uma faca. A coragem dele ali é um divisor de águas. Uma criança recusa a corrupção de um segredo para salvar a moral da casa. E a reação do Clécio só confirma tudo que a gente falou da fragilidade dele. Sim, o confronto é explosivo. Ele não aguenta o golpe de ser desmascarado. Fica vermelho de vergonha, grita que a esposa está humilhando ele, arranca o carrinho da mão do Luciano e joga no chão. Puro desespero. E no meio do choro e do caos, a Eloá manda uma frase lapidar. Ela diz: paz não se compra com brinquedo velho, Clécio. Paz se constrói com presença. Quem cala a criança com mentira, mata o respeito dentro de casa. Nossa, isso não é só um sermão, né? Não mesmo. É um diagnóstico da doença que está corroendo a família. Ela entende que o maior pecado ali nem foi a garrafa de bebida. Foi ele tentar ensinar os filhos a negociar a verdade para cobrir o erro do pai. Ela percebe que ele é incapaz de proteger a casa moralmente. Sim, a quebra do silêncio revela isso. E leva ela àquela conclusão inegociável. Que é a mudança. Ela anuncia na hora. Os 14 vão morar em Arapiraca. Acabou. Nada de viagem de um só, nada de separar, porque a separação provou ser tóxica demais para a cabeça das crianças. E aqui os fios da nossa análise se conectam, né? Totalmente. A partida final do sítio não é mais só uma fuga da seca ou da fome. Virou uma necessidade urgente de resgatar a integridade da família. A panela vazia preparou o terreno. Mas a gota da água foi a honestidade de um menino de 7 anos. Exatamente. O que mudou o destino de 14 pessoas foi a verdade dita por uma criança. O que traz a gente para uma reflexão muito universal, sabe? Para quem está acompanhando a história. A gente tem um costume péssimo, cultural até, de romantizar a vida no campo. Ah, sempre. A visão bucólica, né? Isso. O cheiro de terra molhada, a fogueira, a família pobre mais unida e feliz. É uma visão meio nostálgica de quem mora na cidade e, honestamente, serve para ignorar a crueldade da falta de perspectivas lá. A realidade do Agreste exige sacrifícios que a gente prefere não ver. Justamente, porque partir e deixar seu lugar no mundo exige arrancar a própria raiz com a mão nua. Mas essa história mostra que o instinto de proteção e a verdade são os alicerces reais de um lar. Independentemente se é numa casa de taipa ou num apartamento pequeno. Isso. E o louco é que, no caso deles, a verdade veio das mãos de uma criança segurando um carrinho sem roda, mas o valor moral dava intacto ali, preservado pela criação da Eloá. Preservado no meio do caos, né? Sim. E isso tudo deixa a gente com um pensamento final para a nossa audiência continuar mastigando. Qual? Sobre o que fica quando a poeira baixa. Quando a gente é encurralado e forçado a abandonar o nosso próprio cerca de vara, nosso lugar de origem, só para sobreviver, o que é que a gente realmente carrega na mala? Nossa, essa é a grande questão. O que sobra da nossa identidade quando as paredes ficam para trás? Pois é. Mas eu vou além. O que a gente leva para o futuro? Porque a gente focou na ruptura hoje.
Mas imagina o Luciano e o Elias, 20, 30 anos depois, adultos. Como pais, tendo que lidar com as falhas deles mesmos. Exato. Como será que essa memória bateu neles? Será que você passa a vida carregando o ressentimento daquele suborno, do carrinho quebrado? Ou será que o fato de terem sobrevivido àquela tempestade invisível ensinou a eles como perdoar um pai que, no fim, estava tão quebrado quanto o brinquedo que ele usou de escudo? É uma reflexão muito profunda. É. Fica aí a reflexão para quem escuta a gente de que as heranças mais pesadas e as mais valiosas não são de tijolo ou barro. Elas são feitas das verdades que a gente escolhe dizer quando o silêncio parecia o caminho mais fácil.